podia trazer e comprar a felicidade, mas eu estou miseravelmente desiludido. Uma vez, uma atriz muito famosa disse o seguinte: eu tenho dinheiro, beleza, encanto e popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz do mundo, mas eu me sinto infeliz. Uma vez um paciente foi no psicólogo e disse: doutor, eu me sinto sozinho, desanimado, infeliz. O senhor pode me ajudar? O psicólogo sugeriu que ele fosse a um circo, onde um palhaço famoso fazia rir até as pessoas mais infelizes. E o paciente disse: doutor, eu sou aquele palhaço. As pessoas procuram felicidade, né? E não encontram. E aqui nas bem-aventuranças, Jesus vai nos ensinar sobre a verdadeira felicidade. A felicidade duradoura, aquela que produz paz dentro do nosso coração. Aquela felicidade que somente Jesus pode oferecer. E ele vai oferecer para você e para mim, através das bem-aventuranças. As bem-aventuranças também são conhecidas como as belas atitudes. As belas atitudes. É uma alegria interior, uma atitude interior que ninguém pode tirar de você. Independe das mudanças da nossa vida. A alegria que o mundo oferece, ela pode ser perdida com uma mudança de emprego, uma tentativa que não deu certo, uma doença na família, mas o cristão tem uma alegria que não depende das circunstâncias. E é essa alegria que nós vamos estar estudando hoje à tarde nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte começa com essas 8 ou 9, depende da maneira como você divide, afirmações, exclamando as bênçãos daqueles que aceitam o controle de Deus nas suas vidas. Nós estamos dizendo nesses sábados que o que Jesus espera de você e de mim é que nós tenhamos nossas vidas totalmente controladas por Deus. E no começo desse sermão tem essas bem-aventuranças. E cada uma dessas afirmações que Jesus vai nos mostrar aqui mostra uma característica específica, como, por exemplo, pureza, pobreza, paz. Nós vamos ver isso juntos. E ele adiciona uma promessa junto com essa característica. Jesus não está descrevendo pessoas diferentes, mas sim uma pessoa só, você e eu. O seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus. As promessas não são promessas diferentes, mas elas são maneiras diferentes de se falar a mesma promessa. Nós vamos estudar isso juntos. Olha só essa sequência que você tem aí, depois nós vamos ler, mas acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, essa sequência que eu vou falar agora. O homem governado por Deus, e quando eu falo homem, eu estou dizendo humanidade, né? O homem e a mulher, governados por Deus, é pobre em espírito. Essa pessoa reconhece a sua pobreza espiritual e a sua necessidade. O pecado traz um choro,
mas essa pessoa encontra conforto no reino. Essa pessoa é humilde, completamente controlada por Deus, e vai receber por herança aquilo que o reino de Deus tem para oferecer. Essa pessoa tem fome e sede pela salvação e encontra satisfação neste reino. Essa pessoa oferece misericórdia a outros, porque Deus tem oferecido misericórdia a essa pessoa. O seu desejo interior por pureza faz com que essa pessoa tenha comunhão com Deus. Como um filho ou uma filha de Deus, ela procura fazer a paz, trazendo homens a ter comunhão uns com os outros. Quando atacado por outros, considera uma alegria o poder sofrer porque está fazendo o que Deus deseja. Em todos esses casos que nós vamos estudar hoje, o homem e a mulher de Deus são felizes, porque a sua vida é controlada por Deus. Vamos estudar, então, cada uma dessas afirmações. Lembrando que não são afirmações para pessoas diferentes, mas são afirmações para a mesma pessoa, você e eu, controlados por Deus. Alguém leia para a gente o versículo 3. Vamos começar com esta bem-aventurança. Mateus 5, 3. Pois não. Vou ler. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Versículo 3, né? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Felizes são os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nasceu pobre, de pais pobres, em uma manjedoura, junto com animais. Os galileus eram as pessoas mais pobres e sem muita cultura da Palestina inteira. A sua maneira de falar era diferente dos outros judeus. Lembra que o apóstolo Pedro foi reconhecido como um dos que acompanhavam Jesus pelo seu sotaque, pela sua maneira de falar. Na cruz, as pessoas não entendiam muito bem Jesus devido ao seu sotaque galileu. A pobreza é um grande inimigo da felicidade humana. A maioria das pessoas falaria na maldição da pobreza e não na bênção da pobreza. Jesus vai dizer aqui: felizes os pobres de espírito. Sempre existirão pobres. A pobreza não é agradável e não devemos permitir hoje que haja necessitados dentro da igreja do Senhor. Devemos cuidar daqueles mais necessitados, como a igreja no primeiro século fazia. Lembra lá no comecinho, em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4? A felicidade verdadeira não está no dinheiro. A maioria das pessoas ricas é infeliz. Os bens materiais não trazem felicidade. A Bíblia adverte, lá na primeira carta a Timóteo, que as riquezas podem fazer alguém se tornar insensível, distorcendo os seus valores, transformando aquela pessoa em orgulhosa,
arrogante, como se ela não precisasse da graça de Deus. A Bíblia também ensina que não é errado ter riquezas, uma vez que usemos os nossos bens materiais para servir a Deus e a sua igreja. O que significa a palavra pobre aqui nesse texto, no versículo 3? Bem-aventurados os pobres. Na versão que a Sandra leu, os humildes. Mesma coisa. Pobres em espírito. O que significa a palavra pobre? Na língua grega, a palavra pobre tinha dois significados. O primeiro era aquela pessoa que tem um trabalho, mas o dinheiro que recebe do trabalho não dá para mais nada. A pessoa tem comida em casa, mas não tem mais nada. Não tem como ter qualquer outra coisa. Precisa trabalhar para poder comer. Esse é um significado da palavra pobre. O segundo é aquela pobreza absoluta. Não tem nada e não tem como receber alguma coisa. E é essa palavra que Jesus usa aqui no versículo 3. É a pobreza no sentido de pobreza absoluta. É uma pobreza que coloca as pessoas de joelho, suplicando por ajuda. É a mesma palavra que Jesus usou quando contou a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas capítulo 16. A mesma palavra usada lá para Lázaro. É a mesma palavra que Jesus usou com aquela viúva pobre, em Lucas capítulo 21, ou Marcos capítulo 12, que deu tudo o que ela possuía. Pobreza absoluta. Como é que uma pessoa assim pode ser feliz? Como é que uma pessoa assim pode ser bem-aventurada? Nós estamos acostumados a pensar que uma pessoa assim deve ser muito infeliz. Uma pobreza absoluta. Mas nós precisamos lembrar um fato bem importante aqui no versículo 3. Jesus está se referindo aos pobres em espírito, aos pobres de espírito. É uma pobreza espiritual, não uma pobreza material. Em outras palavras, significa dizer felizes os que entendem que sem Deus são nada. Felizes aqueles que entendem que sem Deus são nada. Alegres são aqueles que dependem de Deus e colocam a sua confiança total em Deus para tudo. Como alguém pobre materialmente que não tem de onde tirar. Aqui é a pobreza em espírito. É aquela pessoa que depende de Deus para tudo. São aqueles que entendem que sozinhos a vida se torna impossível, mas com Deus tudo é possível. São aqueles que se tornam totalmente dependentes de Deus e totalmente independentes de tudo que o mundo oferece. Esse tipo de pessoa vai ser feliz. Aquela pessoa que entende que sem Deus é nada. E a promessa para esta pessoa é o reino dos céus. O reino dos céus.
Os pobres de espírito vão herdar o que para Jesus é o mais importante, o reino dos céus. As riquezas materiais jamais nos levarão para o céu. A arrogância, o orgulho, também não vão nos ajudar a entrar no paraíso. Somente os pobres de espírito, aqueles que entendem que sem Deus são nada, aqueles que entendem que dependem de Deus para tudo, somente esses vão entrar no reino dos céus. A verdadeira felicidade consiste não em riquezas materiais, mas sim em saber que dependemos de Deus para tudo em nossas vidas. Estamos falando da verdadeira felicidade. E a primeira bem-aventurança é esta, né? Verdadeiramente felizes são os pobres em espírito, uma pobreza absoluta. Aqueles que entendem que sem Deus são nada. Aqueles que têm a sua vida totalmente controlada por Deus serão felizes. E o resultado, a recompensa, é o reino dos céus. Bonito isso, né? Felizes são aqueles que dependem de Deus para tudo. Versículo 4. Quem pode ler para a gente? Segunda bem-aventurança aqui de Jesus. Vou ler. Pode ler, por favor. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Obrigado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu penso que de todos esses paradoxos, né, todas essas contradições aparentes que nós vemos nas bem-aventuranças, já vimos uma aqui, né? Pobre, absoluto, feliz. Agora aqui outra. De todos esses paradoxos, essa aqui eu acho que é a mais forte de todas. Cristo e o mundo certamente têm padrões diferentes de felicidade. A maioria de nós já tem passado por experiências de perda de pessoas que nós amamos. E como consequência, nós choramos. É uma coisa normal, natural. Por mais até que nossos amigos e familiares tentem nos alegrar, não há nada que alguém possa dizer que mude o estado emocional que nos encontramos quando perdemos alguém querido. Nós que moramos aqui no Brasil, com certeza, conhecemos alguém que já tenha sido vítima de violência. Talvez até mesmo você tenha sido. O sofrimento faz parte da vida humana. Nós estamos passando por uma fase, por uma experiência diferente na nossa vida com essa pandemia. Talvez você conheça alguém que já morreu por causa desse vírus, uma pessoa próxima a você. E isso te fez chorar. O sofrimento faz parte da vida humana. Tanto cristãos como não cristãos sofrem igual. A diferença é que Deus consola o cristão. O sofrimento aqui na terra nos faz desejar o céu. Talvez, se a terra
tudo fosse agradável nesse mundo em que vivemos, tudo fosse paz e amor, né? Tudo fosse vermelho, eu não vou falar tudo azul, porque tem um time que eu gosto, que eu não gosto, que é azul. Então, para mim, a coisa boa é tudo vermelho, né? Se o mundo fosse só coisas boas, talvez nós não desejaríamos o céu como nós desejamos. Se não tivesse dor, sofrimento aqui na terra, pode ser que nós não desejaríamos o céu como desejamos hoje. Essa tristeza, este choro, não é um tipo de tristeza passageira, temporária. É um tipo de tristeza que machuca o coração. É um tipo de tristeza profunda que Jesus está dizendo aqui. E aí vem esse paradoxo, não é? Como é que uma pessoa triste, chorando, pode ser alegre? Pode ser bem-aventurada? Eu tenho 3 ideias que eu quero dividir com vocês aqui, de como uma pessoa triste, chorosa, pode ser alegre. A primeira é no sentido literal da palavra. Tristeza tem um lugar na nossa vida. Existe um provérbio árabe que diz: se tivermos somente sol, nós vamos ter um deserto. Então, tem lugar para tristeza em nossa vida. É na tristeza que o homem e a mulher percebem aquilo que realmente importa e o que não importa. É na tristeza que descobrimos o verdadeiro significado da amizade, do amor. É na tristeza que descobrimos se nossa fé é uma fé superficial ou se é a fundação essencial na nossa vida. É necessário chorar muitas vezes, mas o conforto de Deus e dos amigos nos ajuda. Quando a tristeza é acompanhada de orações, de meditações, de leitura da palavra de Deus e da companhia de irmãos e irmãs sensíveis, é mais fácil passarmos por um período de sofrimento. E nós temos a promessa de Deus, que as lágrimas que derramamos à noite vão ser trocadas por alegria na manhã. Lembra desse salmo? Salmo capítulo 30, versículo 5. Pode ser que a tristeza, o choro aqui é no sentido literal. A segunda ideia é o sentido de tristeza, de choro, por causa das tristezas e sofrimentos dos outros. É verdade que o cristão precisa aprender a separar as coisas, mas não as pessoas. Nós vivemos no mundo, somos separados do mundo, mas não somos separados das pessoas. E muitas vezes as tristezas e os sofrimentos dos outros nos causam tristeza, nos causam choro. Na parábola das ovelhas e dos bodes, você se lembra lá em Mateus capítulo 25, quando vai haver uma separação entre as ovelhas e os bodes, Jesus nos ensina que a nossa atitude para com ele é vista em nossa atitude para com as pessoas. Lembra? Quando você deu roupa para alguém, quando você visitou quem estava preso, você está fazendo isso para Jesus. Aqueles que têm um coração
que sentem os problemas e os sofrimentos dos outros vão chorar e serão consolados por Deus. Mas existe um terceiro significado, creio eu, possível para este choro. Seria o sentido de tristeza pelos nossos próprios pecados. Pelos nossos próprios pecados. Nós sabemos que não somos como devemos ser. Esse tipo de pessoa que reconhece isto vai ser abençoada por Deus. O mais tempo que alguém conhece Jesus, o mais perto que alguém se chega a Jesus, uma coisa acontece na sua vida. Ela começa a perceber que o parâmetro da perfeição é Jesus. Alguém pode até achar que está fazendo muito bem, até que encontre uma outra pessoa que seja melhor. E aí essa pessoa entende o quanto inadequada ela é. Quando nós temos Jesus como nosso parâmetro de perfeição, nós vamos entender o quanto inadequados nós somos. A pergunta que nós devemos fazer não é: será que eu sou melhor que o meu vizinho? Será que eu sou melhor que o meu irmão, a minha irmã? Mas a pergunta que devemos fazer é: será que eu sou tão bom quanto Jesus? Esse tipo de comparação nos deixa tristes, porque nós não conseguimos ser iguais a Jesus. O choro que sentimos deve ser um choro de arrependimento, porque nós não somos como Jesus deseja que nós sejamos. O choro que nós choramos é um choro por causa dos nossos pecados, porque fazemos coisas que desagradam a Deus. Quando o apóstolo Pedro pregou aquele primeiro sermão em Atos capítulo 2, os judeus que ouviram ficaram com seus corações pesados, tristes, e se arrependeram. Nosso dever é este: nos arrepender dos nossos atos. E Deus faz o restante. Deus transforma, traz o perdão. Nós estudamos isso recentemente, né? Quando estudamos sobre 2 Coríntios, aonde diz lá que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Essa tristeza, penso eu aqui no versículo 4, felizes os que choram. Choram porque sabem que os seus pecados desagradam a Deus. Quando nos comparamos com o nosso mestre, nos sentimos inadequados e choramos. E a bem-aventurança continua dizendo que quem sente assim tem uma promessa. A promessa é o consolo de Deus. Quem chora desta maneira vai ser consolado. Rapidamente, abre a sua Bíblia comigo em alguns salmos. Eu quero ler alguns salmos com você agora nessa bem-aventurança. Um salmo muito conhecido por nós. Volta lá no Salmo 23. Salmo 23. Para quem tem dificuldade em achar as passagens na Bíblia, é logo depois do Salmo 22.
Aí fica mais fácil para você achar. Tá certo? Salmo 23. Olha o versículo de 1 a 4. Nós conhecemos de cor o Salmo 23, né? Quem chora por causa dos seus pecados tem uma promessa. Vai receber o consolo de Deus. Olha os versículos de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós recebemos um grande consolo de Deus. Deus está sempre presente nas horas mais difíceis de nossa vida. Vai para o Salmo 71. Salmo 71. Versículos 20 e 21. Logo depois do 70? É logo depois dos 70. Ah, já está ficando craque, hein? Opa! Salmo 71. Olha comigo os versículos 20 e 21. Viu como é que esses irmãos ficam engraçadinhos logo, Alan? Pois é, não, mas é bom porque estou vendo que está prestando bastante atenção. Tá certo, né? Olha comigo lá os versículos 20 e 21 do capítulo 71. Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra, de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. Depois do sofrimento, vem a alegria, um consolo a todos aqueles que têm fé em Deus, que têm as suas vidas totalmente dependentes de Deus. Mais um, Salmo 121. Podíamos ler tantos salmos que trazem consolo. Salmo 121. Um salmo pequeno, mas que grande consolo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O meu socorro vem de Deus. Nós devemos ler estes salmos todas as vezes que nos encontrarmos em situações difíceis em nossas vidas. Quando alguém vai até Deus com esse tipo de choro, de arrependimento, ele não é somente confortado com a segurança que os seus pecados são perdoados, mas sim que o seu coração se enche de coragem. A sua mente é estimulada a um novo entendimento.
A sua vida se enche de beleza, de força de Deus. Felizes são aqueles que choram. São felizes porque sabem que o seu futuro está assegurado. Não importa o sofrimento, não importam as dificuldades que passemos aqui na Terra, o nosso futuro está assegurado. Você tem essa certeza? Você chora pelos seus pecados? Ou você faz e logo esquece? A verdadeira felicidade consiste não na segurança do mundo, mas na certeza que um dia, apesar da tristeza, nós vamos chegar no céu. Felizes são aqueles que choram, porque os seus pecados são perdoados por Deus e Deus consola. Vamos ler o versículo 5? Alguém leia Mateus 5, versículo 5. Passa lá para mim, para o versículo 5, por favor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Talvez na sua tradução esteja bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Mesma coisa. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque herdarão a terra. Aqueles homens, e agora eu estou falando com os homens, né, do sexo masculino aí. Aqueles homens que são originários de famílias latinas, como a maioria de nós, tem um dilema muito grande. São ensinados desde crianças a serem machões, né? Valentes, sem sensibilidade, sem compaixão. Estou vendo o Rony aí, ó, fortão, né, Rony? É isso mesmo, né? Desde criança somos ensinados assim. Quando somos confrontados com o ensinamento cristão, temos um grande choque cultural. Uma mudança radical precisa acontecer e alguns, depois da sua conversão a Jesus, mudam tão radicalmente que nem parecem mais os mesmos. Adotam muitos aquela conhecida voz piedosa e não se identificam mais com seus heróis da infância. Outros adotam uma dupla personalidade, mansos na igreja e machos com seus amigos não cristãos. É um choque cultural grande. Quantos de nós, homens, já oramos para Deus nos tornar mansos? Não é uma coisa muito comum, né? Não faz muito parte dessa personalidade latina. O que significa a palavra manso? Geralmente nós associamos a palavra manso a palavra fraqueza. Será que manso é fraqueza? Será que manso é sinônimo de ser covarde? O dicionário, se você pegar o dicionário define a palavra manso como aprazível,
meigo, tratável, doce, que não se irrita facilmente. O que será que Jesus está querendo dizer aqui nessa bem-aventurança? Será que as pessoas doces e meigas serão as pessoas mais felizes? Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Mansidão não significa timidez. Não significa timidez. Algumas pessoas têm medo de grupos grandes, têm medo de locais onde tem muita gente, porque não gostam de falar muito, são mais tímidas. Jovens, muitas vezes, são tímidos e vão usar, muitas vezes, uma linguagem que não é a linguagem apropriada e, muitas vezes, vão participar de coisas que sabem que são erradas porque não querem ser diferentes do grupo em que estão. Tem uma timidez. Pessoas tímidas vão continuar a ser membros de denominações, cuja doutrina, organização, louvor são diferentes daquela que nós aprendemos na palavra de Deus, porque não querem arriscar ter um desentendimento com a sua família, com os seus amigos, se questionar essas coisas. Então, mansidão não é sinônimo de timidez. Mansidão também não significa indiferença à verdade. Existe um grande movimento no mundo inteiro, e também aqui no nosso país, um movimento religioso que chama ecumenismo, união. Vamos juntar todo mundo, não importa aquilo que você acredita. O mais importante é a união, é a paz, ecumenismo, indiferença à verdade. Muitas pessoas chamam os líderes desse movimento de pessoas humildes, de pessoas mansas. Na verdade, este movimento nada mais é do que um acordo espiritual. É uma tentativa de abafar a verdade, falando sobre paz e harmonia. O que significa a palavra manso? Qual o significado, então, de mansidão? A origem da palavra, a origem grega da palavra manso, aqui no versículo 5, significa domesticado, treinado. Agora fica mais fácil da gente entender. Domesticado, treinado. A palavra era usada para descrever animais domesticados. Animais com grande força, com grande poder, porém sob controle, treinados para obedecer ordens. Nós podemos ilustrar a mansidão dessa maneira. Um pastor alemão, um cachorro grande, forte, brincando com um pequeno chihuahua. A diferença de tamanho dos dois. O chihuahua, muito brincalhão, está sempre provocando o pastor, mordendo as suas orelhas. Se o pastor lhe desse somente uma patada, provavelmente mataria o chihuahua. Mas ele tolera as brincadeiras, porque ele é manso,
ele é domesticado. Mansidão é uma coisa adquirida, não é algo que vem natural para o ser humano. Nós somos, por natureza, orgulhosos, agressivos. E a mansidão, ela começa na nossa conversão a Jesus. Mansidão é o oposto de fraqueza. Ser manso não é ser fraco, é o oposto de fraqueza. Mansidão é força, é poder, é quando nós conquistamos a nossa natureza humana, é quando a nossa vontade é treinada e ela consegue ser controlada por Deus. Uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca. Ela continua sendo forte, mas agora ela se submete a uma influência controladora de Deus em sua vida. Uma mulher mansa não é uma mulher fraca. Ela permite que a sua personalidade e a sua vontade sejam controladas por Deus. E nós temos vários exemplos de mansidão na palavra de Deus. Eu vou mencionar só, não vou falar sobre essa mansidão por causa do nosso tempo, mas Moisés, você está aí, né, Moisés? Não estamos falando do Moisés Braz, não, aqui, né? Sabia que você ia falar Moisés. Moisés Braz aí, ó, né? Pode ser que o Moisés também seja assim. Eu espero que sim, né? Espero que todos nós sejamos assim. Mas esse Moisés é o Moisés lá do Velho Testamento. O grande líder do povo de Deus. Manso. Mas a sua mansidão não era natural para ele. Lembra? Ele matou um egípcio. Ele teve que fugir lá do Egito. Ele atirou as tábuas da lei quando ele desceu do monte e as quebrou. Num momento na sua vida, Moisés não tinha a sua vida sob controle. Mas no livro de Números, nós lemos que o varão Moisés era muito manso, mais do que qualquer homem sobre toda a terra. Quando seu irmão e a sua irmã agiram contra Moisés, ele não procurou vingança, ele orou a Deus e pediu que Deus curasse a sua irmã de lepra. Mansidão não é uma pessoa fraca ou sem coragem, porque Moisés era um homem corajoso, forte, mas era manso. O apóstolo João, um outro exemplo de mansidão, o apóstolo do amor, o apóstolo que escreveu 5 cartas que nós temos no nosso Novo Testamento, o seu evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Ele era conhecido como Boanerges, filho do trovão. Com certeza, não era uma pessoa fraca, tímida. Certa vez, você se lembra? João sugeriu a Jesus que mandasse fogo dos céus para destruir uma aldeia samaritana. E depois ele fica conhecido como o apóstolo do amor. Um bom exemplo de mansidão, força sob controle. O apóstolo Paulo, outro bom exemplo, não era manso, não. Tinha muito orgulho do que ele fazia. Antes da sua conversão, ele prendia brutalmente os cristãos, tentava destruí-los. Depois da sua conversão,
ele escreveu, por exemplo, o fruto do Espírito Santo é benignidade, bondade, mansidão, moderação. E uma vez ele apelou aos cristãos a fazerem boas obras por causa da mansidão e da bondade de Jesus. A mansidão dessas pessoas que acabamos de falar foi obra de Deus, não foi natural do ser humano. Mansidão é, então, submissão ao controle divino. É uma vontade que tem sido controlada e colocada debaixo do controle de Deus. Você está percebendo a progressão nas bem-aventuranças? A primeira requer humildade, pobreza de espírito, e requer uma completa percepção de nossa total necessidade de Deus. Quando nos tornamos pobres em espírito, nós vemos Jesus como nossa única esperança. A segunda bem-aventurança requer de nós um choro provavelmente por causa dos nossos pecados, e nos leva ao arrependimento. E essa terceira que estamos vendo agora requer uma submissão total à vontade de Deus. Fé, arrependimento e obediência. Passos essenciais para a nossa salvação. A promessa de Deus para aqueles mansos são que herdarão a terra. Mais uma vez aqui nós estamos vendo que os ensinos de Jesus muitas vezes eram contrários à cultura da época e pareciam ser contrários até mesmo à nossa cultura. Nós já vimos que é o pobre de espírito que vai herdar o reino dos céus e não o autossuficiente. Nós já vimos que é aquele que chora e não o zombador que vai ser consolado. E agora Jesus está dizendo que é o manso e não o agressivo que vai herdar a terra. Por que os mansos vão herdar a terra? Eu tenho algumas ideias aqui. O manso vai herdar a terra porque aquela pessoa sob controle e treinada para obedecer, na verdade, vai ser um rei entre os homens. Vai dominar a terra. Aquela pessoa que confia em Deus e entrega totalmente a sua vida para Ele, está sob o controle de Deus, vai ser verdadeiramente feliz e vai herdar a terra. Aquelas pessoas que alcançam mansidão são as mais respeitadas de toda a terra. Essas pessoas, na verdade, já estão vivendo as bênçãos do céu aqui na terra. E, de uma certa forma, já estão herdando as promessas de Deus. Longe de Jesus, nós somos como animais selvagens. Vivemos para as nossas paixões, sem nenhum domínio. Junto de Jesus, nós nos tornamos submissos. A força sem controle é perigosa, mas a energia debaixo de controle é poderosa. Quando nossas vidas e nossos corações se caracterizarem por mansidão, aí então nós vamos conhecer a verdadeira felicidade.
Talvez você esteja pensando agora, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa mansa. Lembra que mansidão não é algo que você adquire por vontade própria, mas sim através de Jesus. Deixa Jesus tornar você uma pessoa mansa, sob controle. A verdadeira felicidade consiste não em ser agressivo, mas ser controlado, controlada, pronta, pronto para receber as ordens de Deus. Você é uma pessoa assim? A verdadeira felicidade é aquela pessoa que é mansa, que sabe ser controlada por Deus, que decidiu colocar a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Versículo 6. Vamos fazer mais uma e aí a gente vai parar um pouquinho. Alguém leia para a gente o versículo 6. Próxima bem-aventurança. Eu leio. Pois não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, serão fartos. A fome faz parte da vida de muitas pessoas. No nosso país, nós temos muitas pessoas com fome. Crianças choram antes de dormir, porque não tem um pedaço de pão, muitas vezes, para matar a fome. Pais se agoniam de tanto trabalhar para manter suas famílias. Seus salários, muitas vezes, não são suficientes para suas necessidades. Não existe dor pior do que a fome. Em muitos países existem milhares de pessoas em todas as cidades que vasculham os depósitos de lixo, procurando algo para comer ou para vender, para conseguir comprar algo para comer. Tudo começou na época em que a família de Jacó foi para o Egito procurar alimentos. Lembra dessa época? A Palestina, aonde eles já moravam, passava por uma época de fome, devido a uma grande carência de alimentos naquela região. E desde então, a fome tem se tornado um problema crônico em todas as partes do mundo. Guerras, secas, pestes têm estado presentes durante toda a história da humanidade, deixando um rastro de miséria e de morte. No primeiro século, aonde Jesus está falando, um trabalhador na Palestina comia carne raramente. E talvez você está pensando, eu sou um desses trabalhadores, né? Naquela época, o trabalhador comia carne raramente. O trabalhador recebia o seu salário diariamente. Terminou o seu dia, ele era pago uma moeda, o seu salário diário. Se ele ficasse sem trabalho por um dia, ele não teria o que comer. Se faltasse o trabalho por um dia somente, aquele dia ele não recebia e não tinha o que comer. A sede também era um problema grave naquela época. As pessoas não tinham o privilégio que eu e você temos de desfrutar de água em nossas casas, ao simplesmente abrirem uma torneira. Muitas vezes precisavam andar bastante até encontrar água
em riachos ou poços. As tempestades de areia do deserto provocavam uma sede profunda. É difícil comparar a vida moderna com a vida do primeiro século. A fome que Jesus menciona aqui não era algo que se podia saciar com um doce ou a sede com um copo de água. Que tipo de fome e de sede Jesus está querendo dizer aqui no versículo 6? É aquela fome de uma pessoa que vai morrer se não tiver comida, que vai morrer se não beber água. É a fome e a sede com medo de morrer se não receber naquele momento. É uma fome que faz você devorar todo o pão e uma sede que faz você beber toda a jarra de água. Você já sentiu esse tipo de fome e esse tipo de sede antes? Eu já tive sede, mas desse tipo aqui que Jesus está dizendo, com certeza não. Esta bem-aventurança é, na realidade, uma pergunta e um desafio para todos nós. Quanto você e eu, quanto você quer a justiça, a bondade e o conhecimento da palavra de Deus? Você deseja isto tanto quanto uma pessoa que está morrendo de fome quer um pedaço de pão? Você deseja isso tanto quanto uma pessoa que está morrendo de sede deseja um copo de água? A sua sede, a sua fome pela justiça, pela bondade, pelo conhecimento de Deus, é dessa maneira? Foi essa mesma pergunta que Jesus fez àquele jovem rico, em Lucas capítulo 18. Lembra dessa história? Já fiz tudo. O que mais que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta ele. E Jesus olha para ele e fala: você quer mesmo a vida eterna? Você tem fome e sede da vida eterna? Você está preparado para sacrificar os luxos materiais que você tem e ganhar a vida eterna? Foi essa mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos em Lucas capítulo 14, quando ele fala: se você deseja ser meu discípulo, você tem que me colocar em primeiro lugar. Você deseja realmente me colocar em primeiro lugar para ser meu discípulo? Essa, eu penso, é a bem-aventurança mais exigente de todas. Ela implica que a vida cristã não é para amadores, não é para ser levada de qualquer jeito, não é para aqueles que estão simplesmente interessados ou atraídos. Muitos têm esse tipo de desejo, não é? Um desejo ocasional, de vez em quando, por aquilo que a palavra de Deus apresenta. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. É para aqueles que desejam a justiça, a bondade, o conhecimento da palavra de Deus como questão de vida ou morte. É para aqueles que querem realmente viver vidas que honram a Jesus.
O cristão, o discípulo de Jesus, ele não diz, estou interessado em Jesus. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. O cristão, o discípulo de Jesus, ele não diz, eu gostaria de chegar a um acordo com Jesus. Mas ele diz, eu entrego tudo a Jesus. Apesar de ser a bem-aventurança mais exigente de todas, é também a mais bondosa e a mais encorajadora de todas. Não é aquele que tem conseguido justiça que vai ser abençoado, mas aquele que a quer, como quem tem fome e sede. Se a bênção fosse para aqueles que já conseguiram, ela seria para ninguém. Mas ela é para aqueles que procuram, que desejam, como alguém que vai morrer de fome ou de sede. Deus tem a capacidade de enxergar em nossas vidas bondade, vontade de fazer o bem, apesar dos pecados e dos erros em nossa vida. Ele quer que nós desejemos a sua justiça. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos definir rapidamente a palavra justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Será que justiça é viver simplesmente uma vida boa? Será que é simplesmente manter a sua palavra, pagar as suas dívidas, tratar a sua família e os seus vizinhos com respeito? Tudo isso tem a ver com justiça, sem dúvida. Mas o uso na Bíblia dessa palavra vai muito além do que isso. A palavra justiça, traduzida aqui no versículo 6, significa integridade, virtude, pureza de vida, de pensamentos, de sentimentos. Tem a ver com qualquer coisa que tenha sido mandada por Deus para ser entendida e obedecida por nós. O mandamento de Jesus nesta bem-aventurança é a palavra justiça. É aquela virtude, aquela integridade do discípulo de Jesus. Jesus está nos ordenando a ter fome e sede de toda a justiça, e não só de parte da justiça. A nossa fome, o nosso desejo, deve ser por tudo que tem a ver com justiça. Não é simplesmente por 1 ou 2 pedaços de pão, mas sim por todo o pão. Não é simplesmente por 1 ou 2 goles de água, mas sim por toda a garrafa de água. A esperança da vida eterna depende da nossa vontade em abandonar nossa maneira arrogante e autossuficiente e nos jogar dentro da misericórdia de Deus. Nós devemos nos submeter a Ele através da obediência para recebermos justiça que Ele dá para aqueles que desejam de uma maneira muito grande. E assim, você e eu, como novas criaturas, como discípulos, vamos viver nossas vidas de conformidade ao padrão de Deus, vidas puras, honestas, íntegras. É uma grande tristeza quando nós tratamos a palavra de Deus com indiferença. Quantas vezes
nós procuramos saciar nossa fome e nossa sede nas coisas que nunca vão nos satisfazer. Somente a palavra de Deus garante satisfação para fome e sede. Seria tão bom se tivéssemos tanta fome e sede de justiça, como temos muitas vezes das coisas mais triviais da vida, não é mesmo? Se nós desejássemos tanto a justiça de Deus, como desejamos um carro novo, como desejamos um bom emprego, se nós desejássemos tanto a justiça de Deus, como desejamos uma roupa nova, ou as mulheres uma cinturinha mais fina, como seria bom? Que diferença isto faria na vida de todos nós? E a promessa de Deus é que quem deseja assim será farto, será satisfeito. No original, essa palavra satisfeito é usada para descrever aquele engordadouro de animais antes deles serem abatidos. Quando ela começou a ser usada em relação ao homem, significava encher a pessoa de comida a tal ponto que ela ficava completamente saciada, satisfeita. Se você deseja a justiça de Deus dessa maneira, Deus vai saciar a sua vontade para sempre. Você tem bebido a água e comido o pão que Jesus quer te dar? Deixa Jesus saciar a sua sede, matar a sua fome. Nesta passagem, ele não diz como ele vai fazer isto, mas ele diz que ele vai fazer. E isso deve ser o suficiente para você e para mim como seus discípulos. Existe uma história de um homem, de um jovem, que foi ao encontro do homem mais sábio da sua comunidade e lhe perguntou como seria a maneira correta de viver. Este sábio o levou para um rio e ambos entraram dentro do rio. O jovem, achando que isso iria fazer parte de algum tipo de ritual de purificação, não mostrou resistência nenhuma para aquele velhinho. Chegando no meio do rio, o sábio pegou o jovem e segurou a sua cabeça embaixo da água. Percebendo que ele iria morrer sem ar, ele começou a se debater e tentar de todas as maneiras tirar a sua cabeça debaixo da água. Finalmente ele conseguiu e respirou aquele precioso ar. O sábio então perguntou: quando você estava se afogando, o que você queria mais do que qualquer outra coisa? Ar, respondeu o jovem. O sábio então respondeu: quando você desejar a justiça com a mesma intensidade que você desejou o ar agora, você irá viver da maneira correta. A verdadeira felicidade não consiste em desejar as coisas do mundo, mas sim em desejar a palavra de Deus, como alguém que está morrendo de fome ou morrendo de sede. Você é assim? Você tem este desejo da justiça, da palavra de Deus? Vou parar aqui. Já vimos 4 das 8. Tem perguntas
comentários, é bastante informação. Mas Jesus está falando da verdadeira felicidade. Não é a felicidade como o mundo ensina. Jesus está ensinando algo completamente diferente, né? Tem que ser pobre, tem que chorar, tem que ser manso, tem que ter fome e sede. A verdadeira felicidade tem uma vida totalmente controlada por Deus. Tem alguns minutos aí para comentários e perguntas, se tivermos, antes do nosso intervalo.